Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer uma retomada em calorimetria. Não vou fazer com termometria, o estudo das escalas termométricas, nem com a dilatação térmica, porque a gente até já fez avaliação envolvendo esses conteúdos. Daí eu vou retomar aqui calorimetria com a quantidade de calor sensível, usando os exercícios do livro que estão lá na página 53, que são bem interessantes e ajudam bastante a gente entender quantidade de calor sensível. Os 5 primeiros exercícios são teóricos, daí eu vou comentar só o exercício número 1, depois já vou lá para o exercício número 6, bom? No exercício número 1, ao tocarmos com as mãos uma superfície fria, é o frio que se desloca da superfície para a mão ou é a mão que transmite energia para a superfície? Explique sua resposta. Por exemplo, quando a gente vai abrir porta, maçaneta de metal, a hora que você segura no metal, parece que ele está mais frio que a sua mão. Só que deixa um pouquinho, essa diferença de temperatura desaparece. Por quê? Quando você segura, o metal realmente está com temperatura menor que a da mão. Geralmente a temperatura da mão é a do corpo, 36, 36,5. O metal, vamos supor um dia que o ambiente estiver a 25 graus Celsius, ele está a 25 graus Celsius. A hora que você segura, a energia térmica da mão vai passando para o metal, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Se você segurar um pouco ali, a diferença não vai existir. Então, neste caso aí, a mão que perde calor para a superfície que está mais fria que ela. Bom, os próximos exercícios aí dá para vocês fazerem tranquilamente, porque é tudo do mesmo tipo. Vocês conseguem explicar. Eu vou lá para o exercício número 6. Até o 5 era a teoria. A partir do 6, a gente já começa com o cálculo, tá? No exercício número 6, o motor de um carro, durante o tempo de funcionamento, teve uma das suas peças aquecidas, passando de 15 para 115 graus Celsius. Sabendo que essa peça tem massa de 2.000 gramas e recebeu 4.000 calorias de calor, determine a capacidade térmica da peça e o calor específico da substância que a constitui. Bom, a capacidade térmica é aquele C maiúsculo, que vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a capacidade térmica aqui vai ser, a peça recebeu 4.000 calorias de calor. E a temperatura variou em 100 graus Celsius. Por quê? A temperatura inicial era 15, subiu para 115 graus. De 15 para 115 variou quanto? 100 graus. Então, a capacidade térmica da peça vai ser, aqui dá 40 calorias por grau Celsius. Ou seja, a peça em seu todo precisou ganhar 40 calorias de calor para a temperatura subir 1 grau. Ou cada 1 grau que subia, ela estava ganhando 40 calorias. Agora, para calcular o calor específico, esse produto da massa pela variação de temperatura passa aqui dividindo. Então, a equaçãozinha para calcular o calor específico pode ser essa. Quantidade de calor dividido pelo produto da massa pela variação de temperatura. A quantidade de calor é a mesma. A peça recebeu 4.000 calorias de calor. A massa da peça, 2.000 gramas. A variação de temperatura é a mesma daqui, 100 graus. Subiu de 15 para 115, né? É a mesma. Então, aqui o calor específico vai ser 4.000, 2.000 vezes 100,
dá 200.000. Então, o calor específico aqui vai ser de 0,02 caloria por grama grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius. Bom, caloria é da quantidade de calor, grama é da massa e grau Celsius é da variação de temperatura, tá? E o calor específico aqui é para 1 grama da substância. Cada 1 grama dessa substância precisa ganhar 0,02 calorias de calor para sua temperatura subir 1 grau Celsius. Bom? Então, capacidade térmica é para o corpo em seu todo ganhar calor e a temperatura subir 1 grau, ou perder e baixar 1 grau. Calor específico é para cada 1 grama da substância ganhar calor e a temperatura subir 1 grau, ou perder calor e a temperatura baixar 1 grau, tá? Próximo exercício aí é o número 7. Todos aí envolvem essa equação, viu? Da quantidade de calor sensível, também chamada de equação fundamental da calorimetria. No exercício número 7, durante um estudo sobre o comportamento térmico de um determinado corpo, cuja massa é de 0,2 kg, foi fornecido a ele uma quantidade de calor de 0,2 quilocaloria, provocando uma variação de temperatura de 5 graus Celsius para 15 graus Celsius. Diante desses dados, determine o calor específico da substância que constitui esse corpo. Vamos usar a equaçãozinha que eu acabei de usar ali no exercício 6. O calor específico vai ser quantidade de calor dividido pelo produto da massa pela variação de temperatura. A quantidade de calor, 0,2 quilocalorias. A massa, 0,2 quilogramas. Aqui eu vou trabalhar com a massa em quilograma porque a quantidade de calor está em quilocaloria, não vai alterar. Porque aqui eu teria que multiplicar por 1000, ficaria 200 calorias. Aqui eu teria que multiplicar por 1000, ficaria 200 gramas. Então não tem problema algum, tá? E a variação de temperatura? Subiu de 5 para 15 graus, ou seja, subiu 10 graus. Então, o calor específico dessa substância vai ser, aqui fica 0,2, 0,2 vezes 10 dá 2. Então, o calor específico dessa substância é 0,1 caloria por grama grau Celsius. Ok? Pode usar a equação desse jeito, colocar 0,2 aqui, 0,2 aqui, 10 aqui e achar o calor específico. Eu normalmente em sala faço assim. O próximo exercício é o número 7. 8. Exercício 8. Um bloco de cobre, cujo calor específico é 0,094 caloria por grama grau Celsius e 1,2 quilograma, é colocada em um forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebe 12.972 calorias de calor. Qual a variação de temperatura sofrida pelo bloco de cobre? Então a equação aqui é a mesma. Quantidade de calor vai ser produto da massa pelo calor específico pela variação de temperatura. E é ela que está pedindo. Não pede a temperatura inicial, não pede a final. Pede o quanto subiu a temperatura. O bloco de cobre recebeu 12.972 calorias de calor. A massa, aqui eu vou ter que converter em grama. 1,2 kg dá 1.200 gramas. O calor específico do cobre, 0,094. A variação de temperatura é o que a gente quer.
Então fica 12.972. O 1.200 vezes 0,94 dá 112,8. Então esse produto aqui dá 112,8 vezes ΔT. Está multiplicando ΔT, passa dividindo. Então a variação de temperatura que ocorreu com um bloco de cobre vai ser 12.972 dividido por 112,8. Aqui vai dar exatamente 115 graus Celsius. Onde começou esse aquecimento a gente não sabe, onde terminou a gente não sabe, a gente não tem a temperatura inicial nem final do aquecimento. Sabe que a temperatura foi elevada, subiu em 115 graus. Esses cálculos aqui eu vou ter que dar uma coladinha, né? Difícil de fazer tudo aí. Então vendo que é sempre a mesma equação, né? Bem tranquilo, bem fácil. Cada hora pede uma variável. A gente já calculou quantidade de calor, já calculou calor específico, agora a variação de temperatura. Na aula teórica lá a gente calculou massa também da substância. Tem um exercício daqui a pouco que vai pedir a temperatura final, tá? Bem tranquilo mesmo. Agora é o exercício número 9. No exercício número 9, o calor específico de uma substância é 0,5 caloria por grama grau Celsius. Se a temperatura de 4 gramas dessa substância se eleva de 10 graus Celsius, qual a quantidade de calor absorvida pela substância? Então, no exercício número 9, a gente vai usar a equação Q, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Quantidade de calor recebida pela substância, que é aquecida ou resfriada, depende da sua massa, do seu calor específico e da sua variação de temperatura. Aqui está pedindo a quantidade de calor, a massa da substância é 4 gramas, o calor específico é 0,5 e a temperatura se eleva em 10 graus. Quando ele fala se eleva, é o ΔT. Onde começou, onde terminou essa variação, a gente não sabe. De um valor para outro, ela subiu 10 graus, né? Então, essa quantidade de calor aqui vai ser 4 vezes 0,5 vezes 10, 20 calorias. Por que eu sei que é caloria? Por causa do calor específico. É ele quem comanda. 0,5 caloria por grama grau Celsius. Isso quer dizer que a massa tem que ser medida em grama e estava, a temperatura tem que variar em graus Celsius e variou, e o calor que ele recebe é em caloria, que a gente acabou de colocar ali, né? É o calor específico que determina as unidades de medidas a serem adotadas, ok? Esse foi o exercício número 9. Estão vendo que é bem tranquilo, bem fácil? Os teóricos que tem aí para vocês fazerem também são, viu? Basta dar uma lembradinha lá da teoria, dar uma olhada no livro aí que vai tranquilo. O exercício número 10. Calcule a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de um material cujo calor específico é 0,412 caloria por grama grau Celsius, de 40 graus Celsius para 100 graus Celsius, sabendo que sua massa é de 5 kg. Bom, no exercício número 10... é a mesma coisa. Quantidade de calor é produto da massa pelo calor específico pela variação de temperatura. Foi dado o calor específico da substância 0,412, né? Caloria por grama grau Celsius. Isso quer dizer que a massa ela não pode ser em quilograma. Foram dados aí 5 quilogramas.
Aí faz vezes 1000. Eu vou trabalhar com a massa aqui de 5.000 gramas, por causa do calor específico, olha lá. 0,412. E a temperatura? A temperatura era 40, subiu para 100 graus. De 40 para 100 sobe quanto? 60 graus Celsius. Então a variação de temperatura aqui é 60 graus. Então a quantidade de calor recebida pela substância, 5.000 vezes 0,412 vezes 60, dá 123.600 calorias. 123.600 cal. Lá no livro a resposta está 123,6. 123,6 não é caloria. 123,6 é quilocaloria. Quilocal, cacau. Porque se fizer vezes 1000 aqui, chega em 123.600 calorias. Por quê? 1 quilocaloria tem 1000 calorias, tá? Se você tem caloria, divide por 1000, chega em quilocaloria. Se você tem quilocaloria, faz vezes 1000, chega no caloria. Isso lá na parte teórica a gente viu, né? Exercício agora é o número 11. O calor específico do ferro é igual a 0,110. 0,11, né? Caloria por grau Celsius. Determine a temperatura final de uma massa de 400 gramas de ferro após receber aproximadamente 600 calorias de calor. Considere que sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Olha, no exercício número 11 é a mesma equaçãozinha. Só que está pedindo a temperatura final. Ao invés de eu deixar ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Por que no exercício 11 eu vou escrever assim? Porque é a temperatura final que está pedindo. Em sala de aula, quando a gente está no presencial, sempre eu uso a equação assim, ao invés de usar assim. Fica mais fácil do aluno entender a variação ali, tá? Mas cada um escolhe uma opção. A quantidade de calor recebida pela substância, 600 calorias. A massa da substância, 400 gramas. O calor específico, 0,11, 0,110. A temperatura final vai subir para TF, não sei quanto. A inicial era 20. Então, vou fazer aqui primeiro. Fica 600 igual a 400 vezes 0,11 dá 44. Isso multiplica TF menos 20. Porque agora eu tenho que fazer a distributiva aqui, né? Eu fiz esse produto aqui, ó. Agora faz 44 vezes TF, depois 44 vezes 20. Então fica 600, que é igual a 44 vezes TF, 44 TFs. Menos 44 vezes 20 dá 880. Aí joga esse 880 para cá, fica 600 mais 880, porque ele é menos lá, né? Vem mais para o primeiro membro. E fica 44 TFs. Aí eu já vou escrever assim, que 44 TFs é igual a essa somatória. 600 mais 880... 1.480. O 44 passa lá dividindo. Então a temperatura final vai ser 1.480 dividido por 44. Que dá 33,63. Que dá uma dízima, né? Graus Celsius.
Ela passou de 20 graus para 33,63 graus. É um pouquinho mais trabalhoso quando tem que calcular a temperatura final ou a inicial, que é da mesma forma, porque daí tem que fazer a distributiva aqui, né? Faz o produto da massa pelo calor específico, aí esse produto vai distribuir para TF e para TI. Aqui for variável aqui é o que você vai achar, mas a maneira é a mesma. Esse talvez seja o tipo de exercício mais difícil aqui envolvendo a quantidade de calor sensível. Bom, próximo exercício aí é o número 12. Um corpo de 250 gramas de massa e temperatura inicial 10 graus Celsius é aquecido durante 5 minutos por uma fonte de potência constante que lhe fornece 700 calorias por minuto. Ao final desse tempo, a temperatura do corpo vale 80 graus Celsius. Qual o valor do calor específico da substância que constitui o corpo? Então, nesse exercício número 12, a gente vai achar o calor específico. Igualzinho a gente fez lá no exercício 1, no exercício 1 de hoje da aula, né? No exercício 6 e no exercício 7. Vou até já montar a equaçãozinha aqui. O calor específico vai ser a quantidade de calor dividido pelo produto da massa pela variação de temperatura. Bom, a massa eu tenho, que é 250 gramas. A variação de temperatura também, porque começou em 10, terminou em 80. De 10 para 80 variou quantos graus? De 10 para 80 variou 70 graus. 70 graus. Bom, e agora, como que eu faço para calcular a quantidade de calor? Fala de uma fonte que libera 700 calorias por minuto. Lembram do ano passado da definição de potência? Potência é trabalho dividido pelo tempo. Qual é o trabalho realizado por uma fonte térmica? Liberar calor para aquecer alguma coisa. Então a gente pode adaptar essa equação assim, ó. Potência térmica vai ser quantidade de calor dividido pelo tempo. Aí eu tenho a potência que é 700 calorias. E tem o tempo aqui, que é 5 minutos. E eu posso usar minuto ali, porque a potência está em caloria por minuto. Então, se eu usar aqui caloria, usar ali minuto, tá certo, ó. Caloria, minuto. Essa quantidade de calor, fazendo uma regrinha de 3, vai ser 700 vezes 5. Então, a quantidade de calor recebida pela substância durante os 5 minutos vai ser de 3.500 calorias. Tá correto, caloria vezes minuto, é o que está lá. Então, 3.500 calorias. Aí, essa quantidade de calor é que eu vou usar aqui, ó. 3.500, né? 3.500 calorias. Então, o calor específico dessa substância vai ser 3.500 dividido por esse produto. 250 vezes 70 dá 17.500. 250 vezes 70 dá 17.500. Então, o calor específico dessa substância é 3.500 dividido por 17.500 dá exatamente 0,2 caloria por grama grau Celsius. Por quê? O calor recebido estava em caloria
a massa medida em grama e a temperatura variou em graus Celsius. Essa equaçãozinha aqui é da potência térmica, tá? Potência térmica de uma fonte que libera calor é a adaptação lá do primeiro ano. Porque o trabalho realizado por uma fonte térmica é liberar calor durante um certo tempo para aquecer alguma coisa. Aqui a gente tem caloria por minuto, caloria por segundo, caloria por hora. São unidades aí do cotidiano. Mas aqui também a potência seria o watt, tá? Igual a gente viu ano passado. Porque a quantidade de calor é medida em joule. Tempo é medida em segundo no Sistema Internacional de Unidades. Joule por segundo corresponde a watt. Então, se aparecer aí 700 watts, estaria correto. Só que daí a gente iria achar a quantidade de calor aqui em joule, tá? Não pode esquecer disso. Toda vez que a potência aqui estiver em watt, você vai achar o calor fazendo esse cálculo aqui em joule. Mas aqui em calorimetria, geralmente é caloria por minuto, caloria por segundo, caloria por hora. Já deixa bem adequado pra gente. E fechando essa série de exercícios aí, vem o exercício número 13. No exercício número 13, uma barra metálica de 0,400 kg, ou seja, 0,4 kg, né? Sofre um acréscimo de temperatura de 49 graus Celsius. Quando recebe 9.800 joules de calor. Determine o calor específico desse material. Então, de novo, a gente vai usar a mesma equaçãozinha aí do exercício 12, que a gente já fez várias vezes hoje, né? Se quiser usar a equação daquele jeito ali, pode também, sem problema algum. Vou até mudar aqui, porque às vezes é mais fácil você guardar uma equação só do que ficar tentando guardar a equação adaptada. Então, no exercício 13, pode fazer assim, ó. Q que é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, a quantidade de calor recebida, 9.800 joules. Aqui é joule, hein? A massa é de 0,4 kg. O calor específico a gente quer. E a variação de temperatura ali foi de 49 graus. Então aqui fica 9.800, que é igual a 0,4 vezes 49 dá 19,6. C. Aí o 19,6 vai passar aqui dividindo. Então o calor específico desse material vai ser 9.800 dividido por 19,6, que vai dar exatamente 500. E a unidade de medida? Joule da quantidade de calor por quilograma da massa vezes graus Celsius da variação de temperatura. Isso aqui é do Sistema Internacional de Unidades, Joule por quilograma a graus Celsius. Porque quando é a variação de temperatura, tanto faz Celsius como Kelvin, dá no mesmo, tá? Aqui se tivesse colocado, variou 49 graus Kelvin, é a mesma coisa, ok? Bom, vocês estão vendo que os exercícios são fáceis, né? No livro aí a gente tem mais opção, tem um leque maior. Quando eu for começar a teoria, os exercícios de exemplo por ele, a gente vai fazer tudo, tá? Que eu estou dando só uma relembrada para a gente ver que realmente o resuminho que eu passei para vocês lá é o que a gente tem nos livros. Na próxima aula eu vou trabalhar com calor latente, com trocas de calor entre as substâncias, para a gente fechar isso aí
e depois a gente entrar já em transferências de calor. Tentem fazer os 4 exercícios que ficaram aí teóricos, é tranquilo, é fácil, dá para responder tranquilamente olhando a parte teórica. Se tiver dúvida, manda para mim. Espero ter ajudado, espero ter colaborado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor a quantidade de calor sensível. Bom, tchau, até a próxima aula.